Boa tarde, irmãos, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Com a Palavra. Meu nome é Larissa e é um grande prazer estar aqui novamente. Espero que vocês estejam gostando, espero que vocês estejam acompanhando o nosso canal. Curte, compartilha, envia para outras pessoas, edifiquem outras vidas. Vamos falar mais e mais a cada dia do Senhor até que Ele venha. Meu convite hoje a vocês é falar sobre Deus tem falado, você tem ouvido? Enfim. Muitas vezes nós não conseguimos ouvir o que o Senhor tem falado, não porque Ele está em silêncio, mas porque nossos corações estão endurecidos. O Senhor não deixou de falar em momento algum. Nós sabemos que a Bíblia tem uma divisão entre Antigo e Novo Testamento. Aquela folha que separa foram, na verdade, 400 anos de silêncio do Senhor. Imagina o que são 400 anos de silêncio do Senhor. Isso é absolutamente temível e terrível. Imagino que é uma vida sem direção, o que são 400 anos de silêncio. Sabe aquelas pessoas que têm o costume de falar muito? Imagina para uma pessoa que é muito comunicativa, que gosta muito de interação social, o que é ficar alguns minutos em silêncio, ficar uma hora em silêncio, tem que ficar, sei lá, sozinho, não sei. Para eles talvez seja muito difícil. Imagina o que é passar 400 anos em silêncio, sem poder ouvir a voz do Senhor. E essa não é a questão. Hoje nós já estamos com o Senhor falando abertamente a quem quiser ouvir. O Senhor diz para nós: buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. O Senhor é um bom Pai, como todo bom Pai, Ele quer um convívio, Ele quer uma comunicação aberta conosco. Ele tem coisas incríveis para nos contar e Ele deseja muito que nós queiramos ouvir o que Ele tem para dizer. Meus irmãos, meu convite é muito simples. Abram seus ouvidos para compreenderem o que o Senhor está dizendo, que Ele tire os tampões que estão impedindo que essa conversa flua. Os tampões podem ser de várias formas, e hoje eu trouxe duas formas que a Bíblia relata de vezes em que o Senhor falou, mas a pessoa não ouviu. Se vocês puderem, vão comigo até Marcos, capítulo 6, versículo 14. Nesse momento está relatando a passagem de Jesus junto com os seus discípulos. Aqui especificamente é uma passagem que fala sobre o rei Herodes. Alguns diziam que Jesus era o João Batista que tinha ressuscitado, outros diziam que era Elias que tinha ressuscitado, outros diziam que era mais um dos grandes profetas. Mas quando nós vamos a Marcos, capítulo 6, versículo 14, nós vemos: logo o rei Herodes ouviu a respeito de Jesus, porque os milagres dele eram comentados em toda parte. O rei pensava que Jesus era João Batista, que havia ressuscitado. Por isso o povo estava dizendo: não admira que ele possa fazer tais milagres. Enfim, por que o rei Herodes mandou matar João Batista? Nós vemos e sabemos que o rei Herodes se casou com a mulher de seu irmão, Herodias. João Batista insistentemente falava aos ouvidos do rei que isso era pecado. Ele estava cometendo promiscuidade, ele estava indo contra a vontade do Senhor. Ainda que ele soubesse que estava em pecado, ele respeitava João Batista, porém Herodias tinha um ódio terrível por João. Enfim, versículo 20 agora, por favor. Herodes respeitava João, sabendo que ele era um homem justo e santo, e assim o mantinha debaixo da sua proteção. E Herodes ficava perturbado sempre que falava com João, mas mesmo assim gostava de ouvi-lo. O Senhor falou? Falou. Herodes ouviu? Ouviu. Ele ficava perturbado ao ouvir as palavras da verdade. Não é diferente do mundo hoje. Tenta ser um cristão verdadeiro no meio de um povo corrompido. Os ouvidos dele vão coçar, eles vão começar a se debater, eles vão começar a se indignar e falar que somos antiquados e que somos retrógrados e que a Bíblia é um livro ultrapassado, é o livro ultrapassado mais atualizado que existe no mundo. É o livro ultrapassado que é banido de diversos países, de tão ultrapassado que ele é. O livro da verdade nunca vai estar ultrapassado. As mensagens que ele traz são a verdade, e a verdade é imutável. E a verdade é Deus, Ele é a própria verdade. Mas nós vemos que muitas vezes contar a verdade tem um preço.
Não porque nós não ouvimos a verdade, mas porque a verdade às vezes não agrada aos nossos ouvidos. Nós vimos aqui no versículo 20 que, apesar de Herodes ficar perturbado, ele gostava de ouvir João. Porém, Herodias detestava João. Até que aconteceu o aniversário de Herodes. A filha de Herodias dançou, agradou muito a Herodes e a todos os seus convidados reais. E ele falou: pede qualquer coisa. O que você me pedir, até metade do reino eu te dou. Gente, imagina que dança foi essa aqui, ó, arraso. Enfim, a filha de Herodias foi à mãe e perguntou: mãe, o que eu peço? E ela falou: pede a cabeça de João Batista. O rei tinha feito uma promessa diante de todos os convidados e ele não poderia voltar atrás. Nesse dia, João foi preso e degolado, e a sua cabeça foi entregue. Eu te pergunto, Deus falou? Falou. A verdade incomoda. Muitas vezes a verdade incomoda. Mas ela precisa ser dita. Porque lá na frente não poderemos ser cobrados a respeito do que não falamos. No final dos tempos, todos nós seremos julgados por aquilo que fizemos e por aquilo que não fizemos. Então, ainda que a verdade doa, ainda que a verdade seja difícil, fale a verdade. Gostaria de citar um outro exemplo. Podem ir comigo, por favor, agora ao livro de Mateus. Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 1. Quando amanheceu, os sacerdotes principais e os líderes religiosos do povo judeu reuniram-se outra vez para discutir a maneira de convencer o governo romano a sentenciar Jesus à morte. Então eles mandaram Jesus amarrado a Pilatos, o governador romano. Quero trazer à lembrança quem eram os sacerdotes. Os sacerdotes foram instituídos por Deus na época de Moisés, no livro de Êxodo. Moisés instituiu, através da ordenança de Deus, que Arão e os seus filhos fossem os primeiros sacerdotes. Qual era a função do sacerdote? Fazer sacrifício pelo povo, interceder pelos seus pecados. Enfim, o sacerdote era um intercessor do povo a Deus e também era aquele que trazia respostas de Deus ao povo. Era um cargo muito elevado, era um cargo que exigia um grande conhecimento das escrituras, no caso Pentateuco, né, que eram aqueles livros que eles tinham acesso naquele período. Eram homens instruídos, eram homens qualificados para a função de sacerdócio. E esses sacerdotes foram os mesmos que levaram o nosso Cristo aos romanos, pedindo pela sua morte. Como nós acabamos de ler aqui no versículo 1 do capítulo 27 de Mateus, os sacerdotes levaram eles até Pilatos. Pilatos fez uma série de perguntas a Jesus. Falou: e aí, é verdade o que dizem? Você é mesmo rei dos judeus? E ele diz: tu disses. Enfim, naquela época era costume deles, por ser Páscoa, liberarem algum preso. Então ele botou Barrabás e pôs Jesus. Pois ele não via em Jesus culpa e achava que a coisa mais lógica seria o quê? Temos um inocente aqui, vamos escolher o inocente. Lógico. Quando ele acabou de fazer isso, chega a mulher e manda uma mensagem para Pilatos. Vamos comigo ver essa passagem no versículo 19. Nesse momento, enquanto Pilatos estava presidindo o tribunal, a esposa dele mandou-lhe um recado. Deixe esse bom homem em paz, porque na noite passada eu tive um pesadelo com ele. Enquanto isso, os sacerdotes principais e os oficiais religiosos convenceram o povo a pedir a liberdade de Barrabás e a morte de Jesus. Então, quando o governador perguntou outra vez: qual desses dois eu devo soltar para vocês? A multidão respondeu gritando: Barrabás! O que farei com Jesus chamado Cristo? Crucifica! Gritaram. Por quê? Perguntou Pilatos. Que crime ele cometeu? Porém, eles continuavam gritando: Crucifica! Crucifica! Quando Pilatos viu que não estava chegando a resultado algum e que começava a se formar uma confusão, mandou buscar uma bacia d'água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: eu estou inocente do sangue desse homem. A responsabilidade é de vocês. E nós sabemos que aqui Jesus foi entregue para a sentença dele. Meus irmãos,
Deus falou, mais uma vez falou. Nós sabemos que era necessário que isso acontecesse, sabemos que era necessário que isso acontecesse para que nós, que éramos filhos que não eram judeus, éramos gentios, fôssemos também alcançados pela graça de Deus. Mas naquele momento ele teve uma revelação, a mulher dele tinha tido um sonho. Deus falou. Meu irmão, Deus sempre fala, a questão é Deus sempre fala, e o meu desejo hoje é que nós não sejamos como esses que endurecem o coração e, por não concordarmos, façamos a nossa própria vontade. A fazer a nossa própria vontade tem um preço muito alto. Tem custo de sangue, que foi o preço que Jesus pagou por nós. Ele já sabia desde o início qual seria o destino dele, e ainda assim ele intercedeu por nós. Ele nunca negou nada a nós. Ele trouxe cura, ele trouxe salvação, ele trouxe justificação. E hoje nós, muitas vezes, por não concordarmos, por queremos fazer as nossas próprias coisas, ou por acharmos que não é importante, nós pensamos, mas tudo bem, isso não tem problema. Tudo bem, Jesus não vai ligar para isso. Meu irmão, não seja um tolo. Leia as Escrituras, e uma coisa que eu vejo com muita recorrência quando eu converso com algumas pessoas é uma falta de leitura bíblica, uma falta de intimidade com Deus. Esses dias eu cheguei com uma pessoa que está há bastante tempo na igreja e ela me falou, mas dizem que a terra já terminou em água, né? Acho que houve um dilúvio. Como você acha que houve um dilúvio? Quantos anos você está congregando na igreja? Gente, a Bíblia da pessoa já estava amarela, é uma Bíblia antiga. É impossível que a pessoa não tenha folheado essa Bíblia. Enfim, eu gostaria muito de convidar vocês a hoje pedirem para que o Senhor tire todo tipo de empecilho, todo tipo de tampão que está nos seus ouvidos e que torne seu coração apto a entender e a sua mente apta a entender o que Ele quer de vocês, o que Ele quer de fato que vocês façam, como agem, como vivem, como se vestem. Tudo isso é importante? Tudo isso é importante, porque através de nós somos reflexos dele. E se nós, por acaso, o envergonharmos, se nós, por acaso, negarmos, nós daremos conta disso no dia final. Vamos orar. Senhor, meu Deus, te agradeço por mais esse dia, eu te agradeço por essa palavra de edificação que o Senhor trouxe aos nossos corações. Te peço, Pai amado, abre os nossos ouvidos, limpa os nossos ouvidos, Senhor, de tudo que há de mal nesse mundo, Pai amado, e torna-nos aptos a ouvir e a compreender a Tua palavra e a Tua vontade. Torna-nos filhos obedientes, Senhor, que não sejamos como o faraó que teve seu coração endurecido, Pai amado, mas que verdadeiramente possamos seguir a Tua vontade, Pai, sem medo, Senhor, mas com ousadia. Ainda que isso nos custe o que possa custar, Senhor. A João custou a vida, a Cristo custou a vida, e a tantos e tantos seguidores custou a própria vida, Senhor, mas antes percamos nós a nossa vida na terra e tenhamos uma recompensa no céu, do que sejamos nós, como qualquer um outro, Senhor, que quer agradar ao homem, Pai amado, mas a eternidade será queimando no inferno. Pai amado, que os nossos corações estejam, Senhor, totalmente voltados para Ti, os nossos desejos, a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, tudo que há em nós, Senhor. Desejo de adorar, que não fiquemos em silêncio, que não fiquemos calados diante das coisas e das provações, diante das lamúrias e diante de todo o sofrimento que há no mundo, Pai amado, de todo o confronto que vai se levantar contra nós. Fortalece-nos, enche a nossa boca, Pai amado, com a Tua palavra, para que sejamos, Senhor, ousados no falar, Senhor, e tenhamos certeza daquilo que defendemos, porque o Senhor não é um Deus de longe, o Senhor é um Deus de perto. O Senhor não é um Deus que abandona o seu povo, o Senhor está sempre conosco, Pai amado. Eu te peço, Senhor, esteja conosco também hoje, Senhor, limpando nossos ouvidos, acabando com as barreiras e os impedimentos, Senhor. E muitas vezes é a falta de discernimento que nos afasta de Ti, Pai amado. Traz clareza, Senhor. Traz nitidez aos pensamentos, Senhor. Fala conosco, não nos deixe sem resposta, Pai amado, porque nós sabemos que assim como Cristo falou, o Senhor sempre nos ouve. Torna-nos aptos para também sempre Te ouvir. Pai, com essa palavra eu termino essa oração. Eu peço abençoa os meus irmãos, não só os que me ouvem, mas também os que não me ouvem, não só os que estão aqui no Brasil comigo, mas também com nossos irmãos de todo mundo, Pai, porque tantas e tantas são as provações que se passam em países perseguidos, Pai amado. Olha para nós, olha para eles, cuida de nós, cuida deles. Somos todos um só corpo. Senhor, eu te agradeço porque Tu és bom, eu te agradeço porque o Senhor é santo, e agradeço principalmente, Senhor, porque o Senhor escolheu nos amar, apesar de como somos. Muito obrigado, Jesus. Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és santo. Seja adorado Seu santo nome para todo sempre. Amém.
Meu irmão, eu agradeço por ter ficado comigo até esse momento. Eu te agradeço muito por ter ouvido. Eu te peço mais uma vez, não deixe a palavra do Senhor ficar só entre nós. Compartilha, divide. O mundo precisa de Deus. O mundo precisa ouvir sobre a salvação. Não deixe que esses dias, esses últimos dias que nós vivemos, tenham almas ainda se perdendo por falta de conhecimento. Que o amor do Senhor domine o nosso coração de uma tal forma que nós não possamos ficar calados. E que, na verdade, todo o nosso corpo e tudo que há em nós expresse o grande amor de Deus por todas as almas. Não existe homem, não existe mulher, não existe pessoas ou ideologias. Existe amor de Deus. E o amor de Deus está de braços abertos para receber a todos. Esperando um abraço, esperando um carinho, falando: vem, filho amado, eu estava esperando por ti. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Deus abençoe a todos nós. Ovelha, fica firme.